Olá, assinantes da Saberplay! Com grande satisfação, levamos a você mais um treinamento, nesta oportunidade, DECOMP, Declaração de Compensação. Olha já na tela. DECOMP, como apurar a compensação e preencher a declaração. Esse curso é atualizável. Conteúdo atualizável. Olha, você vai afastar, a partir de agora, contingências fiscais da sua empresa. É o propósito desse treinamento. Haja notificações fiscais em relação à DECOMP. Assunto que gera grandes debates perante a Receita Federal está aqui presente. DECOMP, Declaração de Compensação. É um sistema, um programa, um sistema eletrônico e nós vamos trabalhar aqui tanto a DECOMP tradicional como também a DECOMP Web. Aqui irei fazer uma apresentação da DECOMP para que você já se ambiente, para que você já se posicione. Esse curso, então, tem a minha apresentação e depois vem o quê? A professora Alice, vivenciando a prática DECOMP, analisando a regulamentação da Receita Federal por meio da Instrução Normativa 2055 de 2021. Sim, a Receita Federal regulamenta a operação do preenchimento do sistema DECOMP, lembrando que o sistema ele acoberta também pedido de restituição ou ressarcimento. Então, nós estamos falando de pedido de restituição, pedido de ressarcimento, tem também a figura do reembolso, para que você aprenda aí na sequência. São 3 R's que cuidam o PER. Pedido de restituição, ressarcimento, reembolso, tem também a figura da DECOMP. Então, o sistema, de maneira ampla, é PER-DECOMP. Pedido de restituição, ressarcimento, reembolso e DECOMP, Declaração de Compensação. Tá, o foco do treinamento é a DECOMP, porque 99% das transmissões para a Receita Federal é de declaração de compensação. É melhor compensar do que pedir restituição em dinheiro. Então, nós vamos analisar de maneira plena a sistemática PER-DECOMP, quer da sua formatação, quer na sua formatação tradicional, PER-DECOMP, como também a versão evoluída, a PER-DECOMP Web. Então, você vai aqui na apresentação se ambientar com a sistemática legal, porque o grande problema da DECOMP, por que tantos despachos decisórios denegando a transmissão da PER-DECOMP? Vamos aqui analisar o porquê e como não cair numa arapuca fiscal. Cuidado! Você tem, por meio do sistema PER-DECOMP, e no decorrer do treinamento, você vai focar a DECOMP. Nós vamos analisar o PER e a DECOMP em nível de sistemática legal. E a operacionalidade, focaremos então na DECOMP, que, como antes me referia, é a sistemática mais praticada pelas empresas. As empresas preenchem mais DECOMP de maneira acachapante do que PER. E aí tem a DECOMP tradicional e a DECOMP Web. Tá.
vamos então, nesta apresentação, prepará-los no que diz respeito à legislação que rege a DECOMP, quer a tradicional ou a web. Olha, por que tantos erros no preenchimento? Por que os contribuintes caem numa arapuca fiscal? Sim, porque a empresa tem um crédito por pagamento a maior em DARF, por se tratar de saldo negativo de RPJ-CSL, por crédito acumulado de PIS/COFINS. Tá, tudo isso será analisado na prática com a professora Alice, inclusive com desenvolvimento de exercício para que você não caia na arapuca fiscal. Tá, então, o primeiro alerta meu, não vá direto para o preenchimento de uma DECOMP. Aprenda a legislação que rege a matéria. Por que tanto despacho decisório denegando a DECOMP transmitida? Por desconhecimento da legislação ou má interpretação da legislação. Você está diante de uma sistemática com várias particularidades. Você está falando de DECOMP, porque o foco é DECOMP. Tá, então você está falando de um crédito fiscal, saldo negativo de RPJ, crédito acumulado de PIS/COFINS, IPI, tributo pago a maior em DARF. Você tem um crédito fiscal. Do outro lado, você tem um débito fiscal. E você vai fazer um encontro de contas. Compensação. Tá. Saibam que você tem duas maneiras de quitar um débito junto à Receita Federal. Qual é o primeiro mecanismo? DARF. Venceu o tributo, o débito, você preenche um DARF e quita. Este é o mecanismo mais conhecido e que a Receita Federal está aguardando lá a quitação do débito por meio de DARF, primeiro mecanismo, o mais utilizado, ou pode ser por meio de uma declaração de compensação, DECOMP. A DECOMP tem o mesmo efeito de um DARF. Olá, você está na Saberplay, seu canal de treinamento profissional. Hoje nós vamos cuidar de DECOMP, Declaração de Compensação. Compensação de quais tributos? Tributos federais, administrados pela Receita Federal do Brasil. Bom, nos dias de hoje, a PER-DECOMP, conhecida como pedido, os 3 R's, de restituição, de ressarcimento, de reembolso, e a DECOMP, que é a Declaração de Compensação, não é feita mais em papel, exceto nas hipóteses específicas em que não seja possível utilizar o aplicativo ou a website da Receita Federal para formular esses pedidos de restituição, ressarcimento e reembolso e a declaração de compensação. Então, hoje é tudo eletrônico, tá? Tanto a PER quanto a DECOMP. Bom, você falou em programa, site, são duas formas distintas? Não. Ambas têm a mesma finalidade, tá? A PER-DECOMP do programa gerador de declaração, que você baixa o programa na sua máquina, no seu computador, executa o programa, preenche o detalhamento do seu PER, da sua DECOMP, e depois transmite via ReceitaNet para a Receita Federal, é o programa gerador de declarações. Tem a mesma funcionalidade, tem a mesma finalidade da DECOMP Web, da PER-DECOMP Web, que você faz, preenche a declaração do mesmo modo, só que via no ambiente web, ou seja, direto no site da Receita Federal,
que nós vamos ver aí que é por meio do ECAC, tá? Do ECAC, com certificação eletrônica, você preenche a PER e a DECOMP eletronicamente e valida também no ambiente web e transmite para a Receita Federal sem precisar baixar qualquer programa. Ambas, tá? Tanto o programa gerador de declaração quanto a funcionalidade PER DECOMP Web tem a mesma finalidade, tá? Então, não precisa se preocupar se uma é diferente da outra. Aqui é a mesma coisa, tá? Diferentemente da DCTF, que é um outro curso. Bom, estamos falando aqui de DECOMP. Então, PER DECOMP do programa gerador e PER DECOMP Web do ambiente do ECAC, via certificação digital na web, tá? No site da Receita Federal, você consegue formular tanto o pedido de restituição, ressarcimento, reembolso e as declarações de compensação no mesmo formato, tá? Só que em ambientes distintos. Um você baixa o programa, transmite via internet, e o outro você já no ambiente da Receita Federal, no ECAC, você consegue acessar o campo da PER DECOMP Web e formular o seu pedido de restituição, ressarcimento, reembolso ou a declaração de compensação no ambiente web. É bem mais prático fazer via web, vocês vão ver. Tem riscos, se eu preencher errado, eu já vou transmitir? Não, tá, calma, tem como gravar os rascunhos, nós vamos ver isso nas telas no passo a passo. O curso trata não só da questão teórica, mas também da questão prática, tá? Então, nós vamos sempre falar da instrução normativa de regência, que regulamenta a PER DECOMP, que é a instrução normativa 2055, também mostrando aí as telas, tá, do programa gerador e também da PER DECOMP Web, tá, no ambiente do ECAC. Tudo bem? Vamos por partes, né? Vou começar um passo a passo aqui. Então, primeiro entender o que é uma PER DECOMP, né? PER DECOMP, então vamos lá, o nosso material tem tudo, tá? Então, nós vamos explicar aqui, mas o material está bem completo também em relação às telas, tem as telas e tem o descritivo de cada tópico que nós estamos abordando no curso PER DECOMP. Tá? Então, o que é uma PER DECOMP? Tá? É um documento eletrônico, pedido ou declaração que formaliza as solicitações de restituição, ressarcimento ou reembolso e declaração de compensação de tributos federais junto à Receita Federal do Brasil. Percebam aqui que nós estamos falando de documento eletrônico, tá? Pedido ou declaração. Pedido é o PER, declaração é a DECOMP, tá? E envolvendo quais tributos? Qualquer tributo? Tributos federais, né? Os administrados pela Receita Federal do Brasil. Estamos falando de IPI, PIS, COFINS, IR, CS, CID, IOF, por aí vai, não é verdade? E as contribuições previdenciárias. Como é que ficam as contribuições previdenciárias? Entra aqui também no bojo dos tributos federais? Né? Entra, tá? Nas hipóteses em que couber. A contribuição previdenciária tem os detalhes específicos, especialmente por conta do advento do e-social, e que nós temos que tomar um certo cuidado ao tentar compensar, pedir reembolso, tá? Restituição de quantias pagas a título de contribuição previdenciária. No passo a passo, nós vamos detalhar quais hipóteses cabe falar em contribuição previdenciária, como que compensa, como é que fica o e-social, tá? A DCTF Web, em que cabe demonstrar um, demonstrar em outro, que deve estar harmônico para que a sua PER DECOMP não volte, né? Como vocês sabem, PER DECOMP formulou, é um pedido, um documento eletrônico, você encaminha para a Receita Federal, a Receita Federal vai analisar no prazo de 5 anos, tese, né? Ou até antes. E pode gerar termo de intimação fiscal, então muito cuidado. Para que serve esse treinamento? Para você preencher corretamente, tá? Ciente, ter todos os conceitos, entender corretamente em que hipótese cabe pedido de restituição, diferença entre pedido de ressarcimento, reembolso, como formular uma declaração de compensação, quais os cuidados, quais campos preencher. Então, esse é o curso que vai detalhar todas essas dúvidas, né? Ou, se você não tem dúvida também, repassar para que você não
que você tenha segurança, não tenha dúvida nenhuma da DECOMP, tá? Da Declaração de Compensação de Tributos Federais, que foram preenchidos corretamente, dentro do prazo especialmente, tá? Tem prazo para compensar? Tem prazo para pedir restituição, ressarcimento, reembolso? Tem, tá? Nós vamos ver aí no passo a passo. Então, PERDECOMP é isso, um documento eletrônico que pode ser via programa gerador de declaração ou ser preenchido pelo contribuinte na plataforma do ECAC. Tá? Entra lá no site, lógico, você vai precisar de computador, né? Entrar lá no ECAC, no site da Receita Federal, está plugado com o seu certificado digital, que pode ser um token, pode ser um certificado digital na nuvem, pode ser um cartão, né, de certificado digital, perfeitamente identificado como contribuinte, como contador responsável pela empresa, procurador, e formular a PERDECOMP no ambiente web, tá? Tendo a mesma finalidade do programa gerador, que é solicitar a restituição, o reembolso, ressarcimento e declarar as compensações tributárias de tributos administrados pela Receita Federal do Brasil, incluindo as contribuições previdenciárias nas hipóteses em que couber. Bom, tudo isso respaldados nas leis de regência, né, da lei, especialmente a Lei 9.430, Código Tributário Nacional, e a instrução normativa que regulamenta a compensação, restituição, ressarcimento, que é a instrução normativa 2055 do ano de 2021.